Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje nós vamos estudar inglês com a seguinte notícia. Os Estados Unidos da América querem destruir, querem acabar com as tartarugas. É isso mesmo aí que você ouviu. Você se lembra lá, em meados de 2020, 2021, que a gente começou a usar canudinho de papel e começou a deixar os canudinhos de plástico de lado? E aí começou a surgir, bati aqui no negócio, começou a surgir diversos motivos pra gente entender o porquê que a gente ia começar a usar essa desgraça desse canudinho de papel, e é por causa de poluição, e é por causa de não sei o quê, e aí começou a sair a conversa que era pra começar a salvar as tartarugas, que as tartarugas estavam se afogando com os canudinhos de plástico e salvem as tartarugas. Começou a sair meme na internet inteira, a tartaruga, o pessoal tirando palha, a tartaruga não sei o que, não sei o que. Pois então, parece que o jogo vai virar e parece que finalmente deixaremos de usar, nós não, né? Lá nos Estados Unidos, né? Que as notícias não são do Brasil aqui, infelizmente. Estados Unidos deixarão de usar os canudinhos de papéis. Eu sou assim, completamente a favor. Puta merda, puta de uma porcaria esses canudinhos de papel. Você coloca ali na bebida, daqui a pouco começa a se despedaçar, cai dentro da bebida, rasga, vem papel pra dentro da boca. Sou completamente a favor, tem que acabar com... Canudinho é pra fazer de plástico. Canudinho de papel derrete, gente. Qual que é o sentido? É que nem jogar sinuca com uma corda. Você já viu o sentido em jogar sinuca com uma corda? Que nem botar um canudinho de papel ali pra você tomar líquido. Faz sentido nenhum, tá louco? Pra quem já é raiz aqui do canal, já sabe que a aula vai ser legal, já sabe que vai aprender inglês, já sabe que vai aprender um pouquinho aqui de cultura dos Estados Unidos, cultura americana. Já deixa o seu like aí de antemão. Antes de assistir a aula, você está intimado a deixar o seu like se você já é do canal, se você já conhece o canal. E obviamente, confere aí se você já está inscrito aqui no canal. Às vezes você está assistindo as aulas aí praticamente todo dia e você não está inscrito. Às vezes você se inscreveu e o Google desinscreveu você. Então confere aí, ativa esse sininho, porque aí todo dia que a gente soltar as nossas aulinhas de inglês aqui, você vai ser o primeiro a chegar e se informar através das lentes americanas. Você que não é do canal ainda, segura o like, assista a aula. Se a aula agregar, se você gostar, se você aprender inglês, lá no final eu peço o seu like. E aí sim, se você achar que eu mereço, você me dá o seu like aí. Não esqueçam também, pessoal, 3 meses gratuitos no Inglês 360. Sexta-feira, dia 14, é o último dia. Eu encerro a promoção, eu encerro este presente para você começar o ano com o pé direito. Então, última semana para você conseguir 3 meses gratuitos no Inglês 360. Agora sim, without further ado, sem mais delongas, sem mais enrolação, let's get started. Vamos lá então, galera, começando com a nossa headline aqui, nós temos a seguinte headline. Trump signs executive order ending forced use of paper straws. O Trump assina an executive order. Você aí já sabe o que é executive order. Sabe, não sabe? Já cansou de ver aqui, né? A gente tá com tanta notícia de Estados Unidos e Trump e é a executive order atrás de executive order que você já sabe que é algo que a gente tem aqui como similar ao nosso decreto presidencial. Que negócio que o presidente assina, já entra em vigor na hora ali, etc, etc, etc. Só não pode, né, passar por cima das leis existentes e etc. Tem algumas regrinhas, obviamente, né? Não precisamos entrar em detalhes aqui também. Então, o Trump assina esse decreto ending, acabando com o quê? Forced use, of paper straws. O uso forçado, forced use, não é forced, é forced use of paper straws. O que é straws, galera? Straws aqui você já sacou, é o nosso assunto principal do dia, né? É o famoso canudo, o canudinho. Nosso canudinho é straw. Tem uma, como é que chama? Um idiom, uma expressão em inglês que é o seguinte, the last straw, que é o que a gente tem no português como a última gota. Sabe quando alguma coisa tá te irritando e aí chega no limite?
Em inglês você pode falar assim, ó, that was the last straw, que a gente traduziria como algo como essa foi a última gota, a gota d'água, né? Essa foi a gota d'água, a última gota, não sei. Rapaz, agora me confundiu. Será que a gente fala última gota ou a gota da... Opa, como é que tem um negocinho aqui, ó, d'água? Eu acho que os dois podem, né? Agora até fiquei meio confuso aqui. Eu acho que esses dois, essa foi a última gota ou essa foi a gota d'água. Acho que em português essas duas expressões servem, né? Mas em português a gente fala the last straw ou the final straw. A gente pode usar essas duas. Essa foi a gota d'água. Então, muito bem. Voltando aqui, o Trump assina essa ordem executiva forçando... acabando com o uso forçado, dos canudinhos de papel. Então, não mais canudinhos de papel. The irrational campaign against plastic straws has forced Americans to use non-functional paper straws. A White House fact sheet reads. The irrational campaign against plastic straws... A campanha irracional contra, against aqui é contra, plastic straws, canudinhos de plástico, has forced Americans, forçou ou tem forçado os americanos a usar, to use, non-functional. Olha só, o que é alguma coisa que é functional? Vamos colocar aqui do lado. Alguma coisa que é functional, ela é feita, ela é criada para ser prática, para ser útil, né? Ao invés de ser atrativa. Então, seria algo como funcional, prático. Então, funcional ou então prático, perfeito? Quando a gente tem, então, este carinha ali, ó, o non, que é um prefixo, né? A gente usa no início de uma palavra que já existe, né? Em português existe essas coisas, Alisson? Tem, por exemplo, ó, editar. Aí quando você tem que fazer de novo isso, é o reeditar, é o reescrever. Então esse re no começo é um prefixo. A gente pega a palavra escrever, coloca um sufixo e altera ali o sentido dela. Tem vários sufixos diferentes, cada um tem uma função. Quando a gente usa esse non no começo da frase, no começo da palavra, aí a gente pode falar assim, ó, nessa aqui, né? Non-functional, ou a gente pode também usar com um hífen, né? Aqui, ó. Tem diferença, Alisson? Não tem diferença. Pode ter o hífen, pode ir sem o hífen, né? Então, este carinha ali, o nosso non, ele é como se colocasse um não. Literalmente um não no começo da palavra. Ou então, a gente pode também entender como o oposto daquilo ali. Então, se alguma coisa é funcional, ela é prática, quando a gente fala non-functional, essa coisa não é prática. Ela é o oposto de prática, entendeu? Querem outro exemplo? Aqui, ó. Existent. Existent é existente, né? Se alguma coisa é, então, non-existent, ela é não existente. Ela é o oposto de existente. Essa é a função do non, tá? Então, has forced Americans to use non-functional paper straws. Tem forçado os americanos a usarem esses papéis que não são práticos, que não são funcionais esses papéis não, né? Esses canudos de papéis que não são funcionais e não são práticos. A White House fact sheet reads. Então, está escrito numa fact sheet da White House. Então, a White House lançou uma fact sheet. O que é uma fact sheet? Fact sheet, vou colocar aqui do ladinho para vocês. Fact sheet é um folheto informativo, né? Então, a White House lá nas suas... vez ou outra ela tem declarações para o público e aí ela lança um folheto informativo, geralmente online, né? Posta no Instagram, no site oficial da White House. Instagram, no Twitter é mais usado para esse tipo de coisa, né? Mas provavelmente no site oficial ela lança esse fact sheet, ou seja, é um papel com fatos. É um papel informativo, ok? Então está escrito isso aqui lá no papel informativo. Agora é o seguinte, tem um pedacinho de vídeo que a gente vai ver, porque tem umas informações legais, mas a gente vai antes entender o resto da matéria aqui. Vamos lá então. President Donald Trump signed an executive order on Monday ending the
procurement and forced use of paper straws. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva, um decreto, na segunda-feira, acabando com o procurement and forced use of paper straws. A gente já viu que forced use é o uso forçado dos canudinhos de papéis. E o que é o procurement? O procurement é quando você vai atrás de comprar coisas, você obtém suprimentos. Então a gente pode traduzir como obtenção ou aquisição. Então, acabando com a aquisição e o uso forçado de canudinhos de papéis. The order directs the federal government to stop purchasing paper straws and ensure they are no longer offered in federal buildings, according to a White House fact sheet. A ordem, né, essa executive order, né, então o decreto, vamos colocar assim, direciona o governo federal a parar de comprar, purchasing, buy não é comprar, o procurement aqui é você ir atrás de coisas, aquisição então já são palavras relacionadas. Então tem o buy, tem o purchase e tem o procurement. Tem funções diferentes, obviamente, o procurement não é um verbo. O purchase e o buy são verbos, ou seja, eu compro, I purchase. Eu compro, I buy, ok? Então, purchasing seria parar de comprar. Então, esse decreto, né, direciona o governo federal a parar de comprar paper straws and ensure they are no longer offered in federal buildings. E assegurar, ensure, they are no longer offered, que eles não sejam mais oferecidos. Offered, oferecidos. Então, quando alguma coisa é no longer, alguma coisa é no longer, ela é não mais, não sei o que lá. Aqui é offered, então ela é não mais oferecida, ou seja, não seja mais oferecida in federal buildings, nos prédios do governo federal. According to a White House fact sheet, de acordo com um panfleto, um folheto informativo da nossa Casa Branca. It also requires the development of a national strategy to end the use of paper straws within 45 days and alleviate the forced use of paper straws nationwide. Vamos lá. It also requires the development of a national strategy. Isso, ou seja, o decreto, também requer o desenvolvimento de uma estratégia nacional, national strategy, to end the use of paper straws, para finalizar, para acabar com o uso de canudinhos de papel, within 45 days. Within é dentro de um tanto de dias, dentro de um tanto de horas. Within 2 hours, dentro de 2 horas. Within 45 days, dentro de 45 dias. Então, dentro desses 45 dias é o prazo. Alleviate the forced use of paper straws nationwide. Aliviar o uso forçado de canudinhos de papel nationwide. Quando alguma coisa acontece nationwide, essa coisa acontece, ela existe em todas as partes de um país, ou seja, em todo o território nacional. Alleviate the forced use of paper straws nationwide. Aliviar o uso forçado de canudinhos de papel em todo o território nacional. The White House said paper straws are more expensive than plastic straws and use chemicals that may carry risks to human health. The White House said, a Casa Branca disse, paper straws are more expensive than plastic straws. Os canudinhos de papel são mais expensive, caros, do que plastic straws. Os de papéis são mais caros do que os de plástico. And use chemicals that may carry risks. E usam chemicals, produtos químicos, vamos colocar assim, that may carry risks. Galera, may, olha só, vamos colocar aqui do ladinho. Quando você usa a palavra may, você vai usar, então, você vai pensar, então, em algo como maybe.
Lembra do maybe? O maybe é um talvez, né? Então, você vai sair hoje? Maybe, talvez. Só que o may a gente usa diferente. Como é que a gente vai usar o may? A gente vai usar a pessoa, a gente vai usar o may e o que ela talvez vai fazer. Então, vamos lá. Eu, talvez, irei jogar bola hoje de tarde. Irei estudar, para ficar mais fácil. Então, I may study. Eu, talvez, estudarei. É quase que uma tradução mais ou menos assim, tá? A gente sempre vai usar o may e a ação que a gente vai fazer. Você vai comer agora? Cara, I may eat, but I don't know, né? I may eat. Eu talvez coma, mas eu não sei. Então a gente vai usar sempre mais ou menos nessa estrutura. Pessoa, may, e aí o que é que ela talvez, que há a possibilidade dela fazer, né? Você olha pro céu, tá meio escuro, aí você pensa assim, talvez chova. It may rain today. Ai, mudei a pronúncia ali. It may rain today. Talvez chova hoje, ok? Então mais ou menos assim que funciona o may. Então aqui, ó, os plastic straws may carry risks. Então, os canudinhos de plástico... os canudinhos de papel, né, que é aqui do que a gente está falando. Os canudinhos de papel talvez carreguem riscos, talvez tragam riscos to human health, para a saúde humana. Então é isso que está rolando nessa frase aqui, ó. Então, os canudinhos de papel são mais caros do que o de plástico e os canudinhos de papel talvez carreguem riscos, tragam riscos para a saúde humana. É isso que está dizendo nesta frase. The irrational campaign against plastic straws has forced Americans to use non-functional paper straws. Então isso aqui a gente já leu lá no começo, né? A campanha irracional contra os canudinhos de plástico forçou os americanos a usar esses canudinhos de papéis não funcionais, não práticos. The fact sheet reads. Lê-se, você consegue ler lá no fact sheet, lá no folheto informativo. Adding, adicionando. This ends under President Trump. Isso acaba sob a tutela, sobre a administração do governo Trump. Tá quase. Tem esse aqui e mais um, mas esse aqui daí a gente acaba. The order comes after Trump vowed last week to end bans and restrictions on plastic straws. A ordem, ou seja, o decreto, vem depois do Trump, ou seja, o decreto acontece depois que o Trump vowed. Olha só, galera, vow. Vou colocar aqui do ladinho para a gente analisar. A gente tem o vow, a gente tem promise, né? Então, promise é muito fácil de a gente traduzir, né? Prometer. I promise, eu prometo. Vow é parecido, só que é mais um jurar, né? Então, tem o mesmo sentido do prometer, só que ele é um pouco mais intenso. Então, o decreto vem depois de o Trump jurar, last week, semana passada, to end bans and restrictions on plastic straws. E acabar com os banimentos e as restrições nos canudinhos de plástico, right? Um último parágrafo, então, que aí vem o nosso vídeo e a gente vai poder assistir o vídeo, porque isso aqui está lá. E aí a gente já vai ter este gancho para ir pro vídeo. Isso aqui é o Trump falando. I will be signing an executive order next week ending the ridiculous Biden push for paper straws, which don't work, Trump said Friday on Truth Social. Back to plastic. Ele falou assim, ó. I will be signing, eu estarei assinando. I will be, eu estarei. Signing, assinando. An executive order, um decreto, next week, semana passada. Ending the ridiculous Biden push. Acabando com o ridiculous Biden push. O que é push, galera? Lembra que push é empurrar e pull é puxar. O push não é puxar, tá? O push é empurrar e o pull é puxar, ok? Então, quando a gente pensa em push, aqui a gente pode pensar em empurrão, em pressão. Então, olha só, a pressão ridícula do Biden pelos canudinhos de papel. Então, eu vou acabar com a pressão ridícula do Biden pelas canudinhas do papel, which don't work, que não funciona. Trump said on Friday, o Trump disse na sexta, on Truth
Social. Truth Social, se eu não estou enganado, é uma mídia social americana lá, tipo, sei lá, um Twitter, um Instagram, algo assim. Back to plastic, ele escreveu. De volta ao plástico. Concordo, de volta ao plástico. Chega de canudinho de papel. Aí é o seguinte, né? Aqui é o Twitter dele, aquilo que a gente acabou de ler. I will be signing executive order next week ending the ridiculous Biden push for paper straw which don't work. Back to plastic. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver a repórter falando essa frase e aqui no final tem alguns comentários sobre o canudinho de papel. Vamos lá então, deixa eu colocar minhas armas aqui, agora a gente vai ouvir, né? Armas, let's go. I will be signing an executive order next week ending the ridiculous Biden push for paper straws, which don't work. Back to plastic. Let's see, Brian, you're on pennies, you're on plastics. Okay. Tem essas duas notícias, né? Ele quer acabar com os pennies, as moedinhas de 1 centavo, e os paper straws. Então, este cara que vai falar dos pennies, que não interessa pra nossa... ele vai falar dos pennies. Das pennies, pra ficar melhor. E este outro aqui vai falar do paper straw. Então a gente já vai pular lá pra frente. Vamos lá. But let's have this talk. When it comes to straws, that was the moment I realized Trump is serious about Mount Rushmore. Ele fala assim, ó, quando se trata de canudinhos, agora eu consigo perceber que o Trump estava falando sério sobre o Mount Rushmore. Eu não sei o que o Trump falou sobre o Mount Rushmore, mas pra quem não sabe o que é Mount Rushmore, vou colocar uma foto aqui. Este aqui é o fantástico Monte Rushmore, ou em inglês Mount Rushmore, né? Que tem a cara aqui desses 4 cidadãos, desses 4 militares, presidentes. Todos eram presidentes, não eram? Você conhece o Mount Rushmore? Você sabe de quem que é essas caras aqui? Se você manja, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero ver se você sabe de verdade quem que está aqui no Mount Rushmore. Conhecendo o Trump, eu acredito que ele falou que ele queria que a cara dele estivesse ali no Mount Rushmore também. Mas eu não sei exatamente o que ele fala, mas é isso que ele menciona aqui. Vamos continuar mais um pedaço. Okay, you get rid of the plastic straw, you have a bipartisan level of support, no president. Ele fala assim, ó, quando você se livrar dos canos de plástico, você vai ter um apoio bipartidário, ou seja, tem dois grandes partidos lá nos Estados Unidos, né, os democratas e os republicanos. Ele falou, você acabar com os canos de plástico, os de papel, perdão, você vai ter o apoio dos dois lados. Ninguém é contra isso que ele quis dizer, né? Who's ever experienced, because nobody likes a paper straw. Okay, the guy who invented the paper straw is using plastic. Ele falou que ninguém gosta de canudo de plástico. O cara que inventou o canudo... Perdão, eu tô confundindo. Ninguém gosta do canudo de papel. O cara que inventou o canudo de papel usa canudo de plástico. Okay, nobody got behind this, and we have no way to quantify how it was actually helping us environmentally. Ele disse que não tem exatamente como quantificar o quão isso, na verdade, está ajudando, né, no sentido do meio ambiente, que essa era uma das desculpas para usar o paper straw. I was told it was because turtles ate plastic straws. We don't know these turtles. Ele falou, me disseram que era por causa que as tartarugas comiam os canudos de plástico. Eu não conheço essas tartarugas, ele fala. Sure, we could do a better job of educating them, though, and getting them to let us enjoy our beverages. So Então ele falou assim, eu acho que a gente pode fazer um melhor trabalho educando as tartarugas para que elas deixem que a gente aproveite as nossas bebidas, beverages. All Trump on this. Aí no final ele finaliza, eu estou totalmente do lado do Trump nesse negócio. Vamos ouvir mais uma vez isso daí, aí a gente termina. But let's have this talk. When it comes to straws, that was the moment I realized Trump is serious about Mount Rushmore. Okay, you get rid of the plastic straw, you have a bipartisan level of support no president who's ever experienced, because nobody likes a paper straw. Okay, the guy who invented the paper straw is using plastic. Okay, nobody got behind this, and we have no way to quantify how it was actually helping us environmentally. I was told it was because turtles ate plastic straws. We don't know these turtles. I'm sure we could do a better job of educating them, though, and getting them to let us enjoy our beverages. So I'm all Trump on this. Right. Great to see you both. I guess. Great to see you both. Bom ver vocês dois. É isso então, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês tenham curtido muito esta aulinha. Não se esqueçam agora, se você não deixou o seu like antes, agora é hora de você deixar o seu like, se você curtiu, se você gostou, se essa aula
te agregou. Não se esqueça de conferir aí se você está inscrito no canal. Se você não está, inscreva-se. Ative o negocinho, o sininho, digo, balango-dango ali, para você receber as aulas todos os dias. Não se esqueça também dos 3 meses gratuitos lá no Inglês 360. Novamente, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio e peace out.